começou aqui, eu senti tanta alegria de estar aqui participando, a minha primeira vez num evento assim, estou bem lisonjeada. Hoje eu estou aqui com o Tiago e com a Ana. A gente vai falar sobre a revolução da cobertura de notícias nas redes sociais. Eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo castanho escuro, comprido, estou com uma blusa preta, para facilitar a identificação. Eu sou jornalista, eu sou mestre em educação e já pesquisei bastante sobre a cobertura de notícias, principalmente notícias sobre violência, pelo telejornalismo. Agora eu vou passar a palavra para os meus colegas para eles também se apresentarem. Quer começar, Ana? Oi, Ana, tá ouvindo a gente? Acho que a Ana tá tendo uma dificuldade ali, eu vou falar então. Eu sou o Thiago, eu sou editor-chefe na CNN Brasil, sou um homem branco, careca de barba, estou usando óculos e uma camisa social rosinha, para quem quiser mais ou menos visualizar. Ana, você já consegue ouvir a gente? Pessoal, eu não estou ouvindo perfeitamente vocês, mas acho que agora é o momento que eu me apresento. Se eu estou certa, confirme com a cabeça, sim. Eu estou com uma interferência no áudio. Bem, me descrevendo, eu sou jornalista, meu nome é Ana Paula Couto, eu tenho 50 anos, tenho cabelo curto, uso franja, estou com um vestido xadrez, e é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com esse grupo de jornalistas. Ai, que bom. Bom, gente, eu acho que a gente podia começar, e aí vocês também, né, tem toda a liberdade aí para trazer o que vocês acham pertinente, mas eu acho que seria interessante a gente começar pensando nas principais transformações do jornalismo, assim, da cobertura de notícias no geral, até a gente chegar ao que a gente tem hoje, né? Se vocês quiserem começar, porque vocês são jornalistas atuantes mesmo, né? Vocês trabalham aí com jornalismo. Se vocês quiserem trazer, depois eu complemento. O que eu queria dizer em relação a essa transformação, e acho que a Ana também pode trazer uma boa contribuição por ter trabalhado tanto tempo em canal de notícias, e hoje é o veículo que eu estou, né, um canal de notícias que está com notícia a todo tempo, ao vivo, é que antes a gente tinha mais tempo de produção das notícias e dos telejornais, né? Entre um telejornal e outro existia eventualmente algum programa gravado ou até algum programa de entrevista que podia ser ao vivo, mas hoje a gente tem basicamente o noticiário o tempo todo no ar. Então acho que essa é a principal diferença que a gente pode encontrar hoje. Assim, você vai vendo os canais de notícia, todos vão estar transmitindo informação ao vivo todo o tempo. Dificilmente, pelo menos no horário ali do início de manhã até o fim da noite, você vai ter programas gravados, né? Você tem uma programação que está sempre ao vivo, e aí você tem uma necessidade muito grande de apuração e de profissionais que vão estar ali trazendo essas informações, seja apresentadores, seja repórteres, seja analistas. E aí hoje também, e era uma conversa que a gente estava tendo, né, quando a gente começou a se preparar para esse painel, é que hoje a gente tem muito mais conversa, às vezes, no telejornalismo, né, nos canais de notícia, do que propriamente reportagens, né? A gente tem muitas rodas de conversa, muitas rodas de bate-papo, com análise de informação, justamente porque a gente tem esse período muito longo aí de programação com informação ao vivo. E acho que dentro desse cenário mais desafiador e o que mais a gente tem buscado é tentar informação e informação de qualidade e apurada, né? Porque nessa pressa de estar colocando sempre informação no ar, a gente corre um risco ou de dar uma informação não totalmente apurada, né? Não que seja uma informação inverídica, mas uma informação que talvez careça de apuração, e esse é um risco que a gente tenta minimizar apurando e ouvindo muitas fontes e acionando, né, repórter, analista, apresentadores que tenham essas fontes na mão.
Sim, eu acho que 2 aspectos que eu percebo, assim, que são muito claros nessa transformação. É, primeiro, a velocidade, né, com que as notícias são transmitidas. Então, a gente sai de um lugar lá atrás, quando as pessoas passavam informações no boca a boca, né, e depois o jornal impresso que chegava pela manhã, né, nas padarias ou nas pessoas que assinavam, né, ou mesmo no programa de rádio, no programa de televisão que tinha o horário do jornal, e hoje a gente já passa para uma veiculação constante, né? Tanto na televisão, né? Existem, acho que até canais dedicados somente a notícias, né? Você liga ali qualquer horário tem notícia. E também as próprias redes sociais que a gente tem ali nos portais, até mesmo o Twitter, né? Twitter é ali instantâneo. Então, eu percebo muito essa transformação na questão da velocidade. E outro aspecto também é o quanto que o jornalismo é uma atividade muito atrelada e refém também, eu acho, das relações de mercado, assim, sabe? Essa questão de vender a notícia, né? Então, existe uma disputa muito grande pela atenção do telespectador, por quem vai dar a notícia primeiro. E aí, justamente, muitas vezes, por causa dessa relação de mercado, né, a gente chega num lugar que a gente se depara com notícias extremamente sensacionalistas, né? Títulos que são feitos ali só para chamar mesmo a atenção, e quando você vai ler a notícia mesmo, não tem nada a ver com o que está no título. Então, às vezes a gente até se questiona, né, no que a própria notícia relevante ela se transformou, né? Se é aquilo que tem uma relevância social, uma relevância pública, ou se tem a ver com aquilo que vai vender, que vai dar audiência e chamar a atenção, né? Acho que esses são 2 aspectos que eu percebo, assim, bastante nessa transformação. Ana, você já consegue falar, trazer algum ponto sobre isso? Está conseguindo aí? Para não interromper o nosso fórum, eu vou dar continuidade ao que eu preparei, o que eu imagino que é importante a gente falar aqui nesse dia e nesse fórum, que é importante sobre a inteligência artificial, o quanto ela pode impactar o jornalismo. Bem, na verdade, como eu tinha falado anteriormente para vocês, quando a gente se encontrou, hoje em dia nós temos muito mais perguntas do que respostas sobre esse tema, porque a inteligência artificial já está dada e a gente vê um movimento muito grande, inclusive das agências de notícias, próprios veículos de comunicação, tentando entender como isso vai ser inserido nas redações, que já está acontecendo. Esta semana mesmo, na verdade, no começo dessa semana, a agência de notícias Associated Press, a AP, fez, inclusive, um acordo com a OpenAI, que é do ChatGPT, para trocar informações. Na verdade, a AP abre os seus arquivos com todas as suas notícias, e as suas fotografias, os seus vídeos, para a OpenAI para treinar as máquinas. Em contrapartida, deve receber essa tecnologia para o seu próprio veículo. Então, assim, já existe um movimento dos veículos de comunicação em busca dessa tecnologia. Se ela vai ser uma ferramenta de apoio nas redações, ou se ela ameaça algumas funções do jornalismo, a gente não sabe. Como a gente conversava anteriormente, eu e o Tiago, no nosso primeiro encontro, assim, existe um movimento hoje já bastante forte nos últimos anos de mudança no jornalismo. No jornalismo brasileiro, a gente vê isso assim, a olhos vistos mesmo. Antigamente não, a questão de 5 anos, a notícia ela era muito mais forte do que é hoje. Hoje a gente vê muita opinião e pouca notícia mesmo, pouca imagem. Por exemplo, em televisão, eu sou de TV, assim como o Tiago. Trabalhei muitos anos na Globo News, trabalhava na TV Cultura. E, assim, hoje em dia, o que a gente vê muito é mesa redonda. Mesa redonda de bastidores de Brasília, de notícias, de política brasileira, mais informação, por exemplo, internacional, notícias internacionais com imagens, a gente tem que ver pouco, e principalmente reportagem de rua. E isso, mais do que assim, meu modo de ver essa mudança no jornalismo, mais do que uma decisão editorial, é uma decisão de custo.
O jornalismo, hoje em dia, as redações estão muito menores. O jornalismo talvez não dê dinheiro como dava antigamente, não tem tantos anunciantes como tinha antigamente. Então, assim, já está ocorrendo esse movimento. A pandemia acelerou esse movimento. Assim, a gente tem, em vez de uma equipe de reportagem se deslocar até um entrevistado, ele entra ao vivo pela internet, que a gente está fazendo aqui. Então, assim, são movimentos que já estão acontecendo. Como a inteligência artificial vai impactar no jornalismo, a gente não sabe, mas provavelmente vai ser um impacto muito forte. E o tempo também que isso vai acontecer. Vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a 2, não dá para saber. Mas, com certeza, que vai impactar, vai. Sim, eu acho interessante porque essa questão da própria incorporação da inteligência artificial, que para mim, também é muito essa questão da redução de custos, porque é muito mais fácil, muito mais barato você colocar um aplicativo para gerar um texto ali. E também, por exemplo, outra coisa que reflete muito essa questão de redução de custos, né, que dispensa o trabalho do jornalista e até do próprio cinegrafista, que é muito comum a gente ver nas redes sociais. Uma pessoa aleatória que está num local que aconteceu algo, aí essa pessoa filma e manda para um veículo, né, de comunicação. Isso a gente vê muito, por exemplo, no Mais Goiás. Né, o pessoal filma lá, manda para o Mais Goiás e eles publicam ali nas redes sociais deles. Eu acho que são dois movimentos que, além da redução de custos, também reflete bastante, acho que a perca de sentido do próprio jornalismo, assim, por exemplo, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está se esquecendo que o jornalismo ele tem uma função social e que ele tem uma responsabilidade sobre a opinião pública. Então, às vezes a gente acha que o bom jornalismo é um bom texto, ou que é a imagem ali no momento em que aconteceu. E aí a gente se esquece que o jornalismo ele é uma atividade social, que requer uma responsabilidade, que requer ética, e que talvez, né, eu não sei aí o que vai vir da inteligência artificial, mas na minha percepção, a inteligência artificial não tem essa formação que nós, jornalistas, né, precisamos ter para depois atuar. Então, eu acho que reflete muito esse esquecimento mesmo. Tem um cachorro. Dessa função, sim. Ele quer participar com a gente aqui. Perdão. Imagina. Pegando um gancho no que a Júlia falou, o que eu acho também é o seguinte, eu estava assistindo um painel anterior que o painelista estava falando justamente dessas competências do jornalista, né, do compromisso da verdade que o jornalista tem, e aí ele fazia uma comparação, por exemplo, com o motorista, né, você não coloca, por exemplo, um motorista para dirigir um ônibus, né, com 50 pessoas lá dentro, que estão na mão desse motorista lá, sem que ele tenha uma técnica, uma habilidade para isso, né? Assim como você não deveria, por exemplo, deixar que qualquer pessoa fosse jornalista e escrevesse uma informação, uma notícia que pode colocar em risco as pessoas ou pode, enfim, causar algum tipo de prejuízo. Mas eu acho que também, assim, hoje em dia é isso, qualquer pessoa pode se dizer jornalista, né? Usar a sua própria rede social para publicar informação, para postar um vídeo sem nenhum tipo de apuração, ou nenhum compromisso com essa apuração, né? Pode ser até que ela apure alguma informação, mas vai saber se ela bateu com outras pessoas para ver se essa versão é de fato a verdadeira ou não é, enfim, né? Aquelas apurações que a gente faz, a técnica que a gente tem dentro de uma redação. Acho que tem isso, e acho que tem, e pegando um gancho também do que a Ana falou, da questão da audiência, do jornalismo, do corte de custos, né, dos anúncios, hoje a gente também tem uma crise da atenção, né, Ana, porque assim, hoje a gente tem vários canais de notícia, mas além dos canais de notícia, você tem os canais abertos, você tem os canais de internet também, que eventualmente tem alguma agência ou algum portal que também faz notícia, que tem live, que tem vídeo, que tem entrevista, você tem as redes sociais, enfim, você tem os canais abertos, você tem rádios, você tem os portais de internet, então todo mundo está disputando essa atenção, né?
E aí fica difícil mesmo você conseguir dar conta de colocar tanta coisa, e eu acho que às vezes pode ser que o jornalismo, e aí a Ana falou também, né, das mesas redondas, das discussões, da falta de informação, me parece que nessa ânsia de conseguir cobrir tudo um pouco, dar tudo que está trendando na internet, que está despertando algum tipo de atenção, essas atenções ficam todas difusas, né? E a gente não consiga mais fazer aquele filtro, o que realmente é importante. Porque às vezes a gente vê num portal ou outro, sei lá, uma imagem qualquer, que não diz nada, né? E não tem a profundidade nenhuma ali. Então a gente fica dando um monte de coisas, fica soltando lá para ver o que desperta interesse, como se a gente estivesse jogando iscas o dia inteiro para ver o que pega, e o que realmente é importante acaba não ganhando tanta atenção que merecia. Eu acho que são alguns pontos a se pensar, assim. Nossa, muito interessante, porque acaba que até faz a gente pensar o que é importante agora, né? Porque são tantas coisas ao mesmo tempo, e outros aspectos que eu queria trazer também, que vai de encontro muito ao que vocês dois trouxeram, algumas características, assim, sobre as notícias, né, como que elas são veiculadas hoje, que eu acho que é importante a gente ter consciência para olhar para isso de forma mais crítica. Então, por exemplo, hoje em dia, o amadorismo, por exemplo, esses vídeos, né, que são postados nas redes sociais, que são recebidos de telespectadores, né, que são vídeos amadores, né, que você vê que não foi um cinegrafista, foi uma pessoa qualquer que gravou, né, e postou. Muitas vezes esse amadorismo, ele é percebido pelas pessoas como um super realismo, então elas se sentem muito próximas daquele acontecimento, justamente pelo amadorismo, que às vezes ela não sente quando tem uma edição numa reportagem. Só que aí a gente entra numa outra questão que é muito importante a gente também ter consciência, que é a falta de contexto que hoje tem nas notícias. Então, justamente pela rapidez, precisa ser rápido, precisa chamar a atenção. Muitas vezes a gente se depara somente com cortes, com recortes de uma realidade ali. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é de um filósofo e sociólogo, não sei se vocês conhecem, já tiveram contato, que é o Adorno, da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Ele fala que a gente só consegue entender uma coisa, né, um conceito por completo, quando você busca entender todas as relações históricas que culminaram naquela coisa, naquele objeto. Então, quando a gente se depara com uma notícia que é só um recorte, você viu um vídeo de alguma coisa, você não buscou entender o que levou a acontecer aquilo, quais as relações sociais que estão por trás daquele acontecimento, você não entende a totalidade daquilo e você fica preso a estereótipos, reforço de preconceito. Então, isso é outro ponto que eu acho desafiador, assim, pensando na cobertura de notícias nas redes sociais por causa dessa rapidez. Ana Júlia, da parte que eu ouvi, vou pegar um ponto aqui sobre rede social e inteligência artificial no jornalismo. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente pensar o que é o conceito do jornalismo. Porque, por exemplo, agora estão falando assim, porque você faz um apanhado. Primeiro, assim, é como essas máquinas são treinadas. Elas são treinadas com fonte do Wikipedia, de tudo que está na internet e também do material dos veículos de comunicação. Qual vai ser o uso que vai ser feito disso? Mas, de qualquer forma, não é compilar várias informações e produzir textos. Jornalismo é muito mais do que isso. Jornalismo é escrutínio, é busca de fonte, é busca de informação, é checagem de informação. Então, na verdade, assim, o jornalismo, ele deveria, nesse momento, com tanta coisa acontecendo com rede social, que já foi essa primeira revolução, né, a internet, e agora essa segunda revolução mais importante de inteligência artificial, é repensar a sua função. Você falou em papel social, em todos os papéis de jornalismo, é repensar. Quando que a gente reafirma o nosso ofício, a nossa função e o nosso poder como ofício, né? É quando o conceito está amplo, e o conceito é muito maior do que compilar
E produzir notícia é buscar notícia. Quando a gente falou anteriormente, nós falamos quando acontece um grande fato, a pandemia foi um grande fato, ou uma tragédia, ou uma guerra, as pessoas vão nos veículos de comunicação, é lá a fonte certa que elas buscam essa informação mais checada, né? Essa informação que é garantida. Não é em rede social. E a inteligência artificial, a gente não sabe qual vai ser o uso como ela será usada como ferramenta dentro de uma redação. Então, assim, são muitas perguntas ainda, mas eu acho que o jornalismo precisa repensar qual é o seu papel. Eu acho que, ainda que a gente tenha esse avanço da inteligência artificial, e que provavelmente vai ser um processo rápido, tem esse fator humano que eu acredito que, pelo menos num curto prazo, a inteligência artificial não consiga suprir, né? Que é justamente o que a Ana falou do escrutínio. Porque essa inteligência artificial ela é alimentada por várias fontes, e até que ponto ela tem capacidade de discernir, né, as coisas ali, porque nada como uma leitura crítica né, a Júlia falou do Adorno, né, e aí você precisa de um contexto. Você não pode simplesmente pegar aquele monte de informação que está ali dada e simplesmente jogar e construir, por exemplo, um texto. Né? Você precisa contextualizar e amarrar todo aquele tipo de informação ali, e também o que eu sempre falo, né, do double check, né, da segunda checagem. Às vezes chega uma informação por um lado que ela pode estar enviesada, que ela pode estar errada, que ela pode estar imprecisa, e aí você precisa bater com uma segunda fonte, uma terceira fonte, para chegar no que realmente é de fato, né? Então eu não sei o quanto, pelo menos por enquanto, né, essa inteligência é capaz de fazer isso, assim. E quanto tempo ela vai levar para realmente chegar num ponto de ter esse olhar humano sobre o processo todo jornalístico, que é o que a gente faz diariamente. Sim. E eu acho interessante a gente até ampliar um pouco, assim, essa discussão para além do jornalismo, né? Então, uma coisa que eu acho interessante pensar, o que essas novas configurações do jornalismo hoje dizem respeito, né, dizem sobre a nossa própria sociedade, a nossa cultura, né? E para mim, assim, né, muito forte essa questão mercadológica mesmo, né? As relações de mercado hoje, elas sobrepõem as relações humanas, né? E trazendo isso para dentro aqui da nossa discussão, uma coisa que eu acho que é um exemplo, assim, ótimo para falar sobre isso por exemplo, uma coisa que acontece muito, quando um artista famoso, né, morre, muitas vezes acontece de vazar vídeos do corpo sendo ali no IML no momento de autópsia, isso acontece bastante. E o que isso reflete? Isso reflete toda essa questão de relação de mercado, porque assim, você começa a enxergar o outro como um objeto de lucro, você vai lucrar em cima da imagem daquela pessoa e você não consegue enxergar mais uma relação humana mesmo, o respeito, a ética, e isso, assim, pensando, assim, na apuração de notícias de violência, é uma questão muito delicada, sabe, porque você mexe, né, não só nessa questão de ética, mas hoje em dia a gente recai muito numa banalização mesmo da própria violência, da dor do outro, porque a gente vê com tanta constância, é tão repetitivo que recai numa normalidade, assim, e é algo que não deveria ser considerado normal, que não deveria ser lidado de uma maneira tão insensível. Quer falar, Ana? Ixi. Tá sem áudio? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Não, agora voltou meu áudio. Eu não consegui entender tudo que a Júlia falou, porque estava dando áudio. Eu vou pegar. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu vou pegar daqui que a Júlia falou da questão da violência e da divulgação, né, de, por exemplo, quando algum artista morre, aí vazam, né, imagens da necrópsia, do IML, e isso aconteceu no caso da Marília Mendonça.
recentemente, né? Eu acho que nesse ponto ainda os veículos têm muito cuidado, né? Na CNN, por exemplo, a gente não divulga isso. Quando tem alguma imagem muito forte, por exemplo, de atropelamento ou de agressão física, a gente pausa no momento em que a coisa vai acontecer para não, né, ferir. Ainda mais que na internet ainda tem aquela possibilidade de se avisar que vai ser uma imagem forte que venha a seguir. Enfim, né, na TV é difícil. Você pode até fazer um aviso ali, olha, a imagem que a gente vai mostrar a seguir é forte, mas tem um controle um pouco mais complicado. Então, eu acho que os veículos ainda têm esse cuidado. Agora, de fato, assim, quem quer ver isso vai correr para a internet, vai para o Twitter, vai para o Telegram, né, que são esses veículos que têm muito menos filtro, e aí você vai encontrar esse tipo de coisa. Eu acho que os veículos tendem a não cair nesse jogo fácil de audiência assim. Mas eu acho que é claro que vai ter temas assim que é difícil não entrar, né? Por exemplo, Cracolândia é um tema que está em discussão essa semana toda aqui em São Paulo, né? Começou no fim de semana com operações, com mais uma tentativa desse novo governo e da prefeitura de tentar resolver esse problema que se arrasta há décadas aqui em São Paulo. E aí o assunto começa a pegar, e aí você pode escorregar em algum momento, né, para algum tipo de sensacionalismo, de daqui a pouco expor, mesmo sem querer, as pessoas que estão lá, que precisam de tratamento, ou de usar aquelas imagens de operações policiais, que às vezes a própria polícia também se usa da imprensa para fazer um certo mise-en-scène lá, jogando bomba, explodindo tudo, e aí todo mundo corre. E aí, às vezes, eu fico pensando até que ponto vale ficar mostrando um ataque né, da polícia ali, uma operação, e todo mundo correndo, e aí fica horas aquela transmissão, e bomba, e corre, vai para lá. O quanto isso é relevante, né? Assim, mas talvez isso dê audiência, e aí as emissoras ficam todas lá mostrando. Mas eu acho que esse cuidado em relação ao que a Júlia falou, assim, especialmente de artistas, eu acho que ainda existe, né? Pelo menos nos veículos, assim. Eu acho que quando a transmissão de notícias estava mais restrita à televisão, a gente tinha esse gênero mais em jornais específicos, né? A gente tinha ali, por exemplo, Chumbo Grosso, Cidade Alerta, telejornais que são assim, que você sabe que se você ligar, você vai ver coisas desse tipo. E aí esses veículos mais oficiais, que têm essa qualidade que a Ana falou, que demonstram mais esse compromisso mesmo do jornalismo verdadeiro, eu acho que tem mais essa sensibilidade. No entanto, aí com as redes sociais, aí você encontra isso aí sem filtro, aí fica bem mais, né, difícil, assim. E aí, só para concluir essa questão, é que eu acho que é o seguinte, algumas emissoras, enfim, podem incorrer no que eu julgo um erro, mas isso está despertando, esse assunto está despertando interesse, então vamos entrar nesse assunto, que está na internet. E aí eu acho que pode haver, em algum momento, um risco de começar a passar do ponto ali, né? Por causa de um interesse que está na internet que é transferido para a televisão. Sim. Ana, não sei se você está escutando a gente, mas assim, você quer trazer mais algum ponto? Eu estou fazendo um exercício, eu pego uma frase e aí eu vou montando o que vocês podem estar falando. Mas pode falar. Não, é porque aí eu ia trazer aqui uma questão para vocês dois, assim, que são atuantes aí, né? Eu sou mais da área da pesquisa, então eu queria que vocês trouxessem, assim, por exemplo, o que nós, né, enquanto jornalistas, o que a gente pode fazer para superar esses desafios, né? Que hoje, todos esses pontos que a gente trouxe aqui, a questão do imediatismo, de trazer títulos sensacionalistas, recortes sem contexto, né? Na opinião de vocês, o que a gente pode fazer, não sei, assim, como para encarar esses desafios, assim? Conseguiu pegar, né? Júlia e Thiago, vou pegar aqui, agora eu ouvi. Ouviu?
Que bom. Então, eu tenho pensado muito nesse período agora que eu saí da TV Cultura e estou lendo muito jornal, assistindo TV, assistindo jornais. Eu tenho pensado muito para onde o jornalismo está indo e se é um bom caminho. Eu acho que a gente está passando por uma transformação. Não acho que a gente já chegou no final. Acho que é uma transformação mercadológica, porque assim, o jornalismo hoje em dia tem uma questão financeira. Os anúncios eles acabaram indo muito para a internet, porque a audiência é muito grande, muito fácil na internet, muito rápida, existe uma velocidade maior lá. Existe uma coisa do público, jovens, crianças e jovens realmente não assistem mais jornalismo em televisão, não leem jornal impresso. Eu contava para vocês, aqui no meu prédio tem 108 apartamentos. Eu descobri a semana passada que o meu apartamento é um dos 12 de 108 que assina jornal impresso. Ninguém mais assina jornal impresso. É algo que ficou no passado. Então, assim, os jornais estão tentando, e não é só no Brasil, não. Todos os jornais do mundo, todos os veículos de comunicação estão repensando as suas estratégias editoriais, mercadológicas e de público, e de telespectadores, de espectadores, de leitores, porque o que as pessoas querem ler, para onde as pessoas estão indo, qual é a demanda, qual é o público. Na verdade, assim, a gente está passando por esse momento. E como eu falei, no mundo todo, existe acho que muito por questões ideológicas, nos Estados Unidos a gente viu isso, aqui no Brasil também, pela questão da política, há uma certa apatia em relação ao jornalismo de veículos de comunicação tradicionais, né? E até uma certa antipatia também em alguns momentos, mas é o que eu falei antes. Quando acontece um grande fato, como uma pandemia, as pessoas vão para o jornalismo tradicional, para os veículos de comunicação. É lá que eles buscam a informação precisa, não na rede social. A rede social, ela vem depois, ela é a opinião, ela é o comentário, ela é a multiplicação ali, né? Mas é nos veículos oficiais que elas bebem, né? É a fonte que elas realmente acreditam. Então, é nisso que eu acho que a gente tem que buscar. O jornalismo ele tem que voltar a pensar onde que ele é importante, para quem ele é importante, qual é a sua função, aonde que está o nosso ofício, né? Eu acho que é isso que eu tenho pensado em relação ao jornalismo, porque está mudando, e está mudando por N fatores, e vai continuar mudando ainda mais. A inteligência artificial, até tem uma questão que eu queria trazer, que até para deixar mais leve o nosso fórum, eu estava lendo sobre os protocolos, porque veículos de comunicação do mundo todo já estão escrevendo diretrizes sobre a entrada da inteligência artificial nas redações. Aí eu vi um muito interessante, a Associação Alemã de Jornalistas chama inteligência artificial as máquinas, Thiago, de colegas. Ele vai ter uma função de escrever textos, mas não pode, mas sempre terá um humano, eu achei ótimo, sempre terá um humano fiscalizando esse trabalho, avalizando esse trabalho, e só será divulgado depois da chancela de um humano. É nesse caminho que nós estamos, Thiago. É tipo o estagiário sob supervisão. Não é interessante? Né? Não, Vamos ver qual o controle que terá sobre esse estagiário, né? Uma capacidade de memória, assim, sei lá, mega, né? Uma capacidade de memória e uma velocidade, né? E aí, para dar minha contribuição final, que acho que a gente já está se encaminhando para o final do nosso painel e respondendo a pergunta da Júlia, assim, eu vejo dois caminhos, assim, e uma que eu acho que é a base do jornalismo, que é a apuração, né? É sempre desconfiar e apurar, né? E para isso, eu acho que é tempo, porque a pressa sempre vai fazer com que a apuração fique capenga, né? Você não consegue ligar para uma fonte, conversar, depois ligar para uma outra, sem ter tempo. Se tiver 1 minuto para entrar com uma informação, você consegue entrar, é claro, a gente faz, mas eu acho que isso compromete sempre. Então, eu acho que são duas coisas, apuração, né, e tempo.
Eu lembro de só rapidamente para contar, assim, teve um dia que todas as emissoras cometeram o mesmo erro, que foi quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu, aliás, ele deu 24 horas para o Telegram tirar do ar uma propaganda contra a pele das fake news, e todo mundo, no momento em que saiu a decisão, deu que ele tinha tirado por 24 horas do ar o Telegram. Na verdade, não era. A decisão dizia que o Telegram tinha 24 horas sob pena de, se não fizer a retirada da decisão, ficar fora do ar. Mas na pressa, todos os veículos não leram um C que tinha lá, né? Que era o C não cumprir. E é isso, assim, a pressa acaba gerando esse tipo de coisa. E eu acho que o jornalismo tem essa função que é justamente passar a informação correta, porque como a Ana falou, para onde todas as pessoas correm quando elas precisam da informação verdadeira, né? Isso aconteceu na cobertura dos fatos de 8 de janeiro, todo mundo foi para os canais, porque não adianta só ficar vendo a transmissão da internet, as pessoas querem contexto e saber do que está acontecendo. Então, acho que é isso, é apuração e tempo. Sim, eu acho assim que, quanto jornalistas, eu acho que não se esquecer dessa função social que a gente tem, desse trabalho que a gente tem, que é de grande responsabilidade. E vou finalizar também aqui minha fala trazendo uma coisa do Adorno, né, que eu tinha mencionado anteriormente, que ele fala que quando as condições sociais, elas apresentam muitas dificuldades de serem mudadas, então, por exemplo, hoje tem, né, as notícias estão aí nas redes sociais, né, tem a parte boa da instantaneidade, né, também não é de todo ruim, a gente tem, hoje tem esse acesso, né, possível, mas sempre que é mais difícil a gente mudar uma condição objetiva, a gente se voltar para o subjetivo. Então, o que isso significa? Para que nós, indivíduos, enquanto telespectadores, tenham um pouco mais de criticidade na hora de ler uma notícia, independentemente de onde você está lendo. Então, não simplesmente ler e aceitar, mas questionar, buscar a fonte, buscar ler, entender o que realmente aconteceu, que dessa forma, fazendo esse olhar mais crítico, a gente consegue também ser uma espécie de resistência, assim, e não necessariamente aceitar e ficar, de certa forma, um pouco mais imune, assim, dos impactos, né, que essa cobertura tem. Vocês querem trazer mais alguma coisa? A gente já finalizou e aí eu só quero dar um recado aqui antes da gente finalizar. Não, era isso. Só queria agradecer o convite e a participação de vocês duas comigo aqui nesse painel. E você, Ana? Eu também. Quero agradecer muito, pedir desculpa que eu não ouvi tudo. Tomara que eu tenha conseguido contribuir um pouco, assim. Sim. Com certeza. Eu pegava mais ou menos, assim, o que vocês falavam e tentava seguir nessa toada. Não, mas foi ótimo. Eu também agradeço demais a oportunidade. Para mim foi maravilhoso estar aqui hoje. E para fechar, só queria convidar todos que estão aqui assistindo a gente agora. Tem um QR Code aqui no cantinho da tela. É uma campanha, né, que o pessoal aqui está apoiando, que se chama Adote um Leito, da Casa Hope. É uma instituição que dá suporte para crianças e adolescentes com câncer e, né, também que foram transplantadas. Então, é só escanear esse QR Code que está aqui no cantinho, e aí você pode contribuir com a sua doação e ajudar nessa causa. Então, é isso. Boa noite para todos e todas, e foi ótimo. Boa noite.